Olá pessoal, vamos falar hoje sobre um assunto aí bem bacana, bem interessante dentro de ser, seguindo essa linha que a gente estava falando nas últimas aulas sobre funções e coisas nesse sentido, né, de criar uma função para fazer um código. A gente viu com passagem de parâmetros com valor, passagem de parâmetros por referência. Agora vamos ver o que é uma função recursiva, vamos falar sobre recursividade. A gente viu que uma função pode chamar uma outra função. Então, por exemplo, na nossa função main, a função principal do nosso código dentro da linguagem de programação C, a gente chama várias outras funções, duas típicas que chamamos aí praticamente todos os códigos, o printf e o scanf. Essas duas funções estão lá na nossa biblioteca stdio, a gente chama elas para mostrar o texto inteiro e para capturar o texto do teclado, né? Então vejam, a função main chama printf e scanf várias vezes. Uma função pode chamar outra função, ok? Só que existe uma característica especial quando uma própria função está chamando ela mesma. Então eu posso fazer uma função que chama ela mesma, que é recursiva. É o nome desse estilo de função. Então uma função recursiva é quando uma função chama ela própria. Aí a gente tem algumas características para poder utilizar isso. Não é assim, se você chamar ela mesma deliberadamente, ela nunca vai parar, né? Vamos ver alguns exemplos aí. O que é esse negócio da função recursiva? Um exemplo clássico que a gente tem para função recursiva é testar com fatorial, certo? O que é o fatorial? O fatorial de um número é o resultado da multiplicação desse número por todos os seus antecessores até chegar a 1. E é representado ali pelo símbolo da exclamação. Vamos entender o que é esse fatorial. Um exemplo de fatorial de 5. Então, 5 fatorial, representado aqui pela exclamação, é igual 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que isso aqui tem bastante cara de recursão? A característica da recursão, duas características básicas da recursão, na verdade. Você precisa dividir o seu problema grande em problemas pequenos e você precisa identificar a saída da sua recursão no caso base. O que seria o caso base aqui? Quando a gente multiplica por 1. Então veja que vai ser o que? Até chegar em 1. Esse até chegar em 1 indica caso base. Então eu sei que quando chegar aqui, eu preciso parar. Fácil, ficou legal, já sei o caso base. E qual que é a simplificação? Como que eu enxergo ali os pequenos problemas que eu preciso resolver passo a passo dentro daqui do fatorial? O resultado da multiplicação desse número por todos os seus antecessores. Então eu vou precisar identificar os antecessores. Eu sei que, por exemplo, o antecessor do 5 é o 4. O antecessor do 4 é o 3. O antecessor do 3 é o 2. Então é só fazer o menos 1. Se eu conseguir fazer essa redução, pronto, eu já consegui enxergar a minha recursão. Tá? Eu enxerguei o caso base e eu enxerguei qual que é o critério que eu preciso a cada passo para poder identificar os pequenos problemas até depois eu juntar e resolver o grande problema, certo? Vamos olhar isso em código, talvez fica mais fácil para a gente aqui. A função fatorial, ok? Então olhando lá, a gente que já está dominando função agora, é uma função que retorna um inteiro, ela se chama fatorial e a entrada dela é um inteiro chamado n, uma variável n, ok? Agora, o que a gente é novidade para a gente, o que a gente não tinha visto? Olha isso aqui. Olha que interessante. Eu vou fazer o n vezes o fatorial do n menos 1. Vamos olhar o slide anterior? Se eu pegar aqui, meu n é 5, fizer ele vezes o fatorial dele menos 1, vai dar certo. Percebam que eu acabei de quebrar o meu problema grande em um monte de probleminhas pequenos. Essa é a beleza da recursão. Cada passo é um problema menor, certo? Aqui eu estou fazendo o exemplo com 3, para ficar pequenininho a gente conseguir analisar ele bonitão, certo? Então, vou fazer aqui, a resultado
vai receber o final da minha fatorial. Como que eu vou chegar nesse final? Vamos dar uma olhada num fluxograma aqui. Esqueci de mostrar, né? Aqui, ó, o caso base. Enquanto eu não tiver n igual a 1, lembra lá, ó, até 1. Enquanto meu n não chegar a 1, eu não vou ter um return exato. Quando eu chegar a 1, que é o meu caso base, eu vou retornar 1. Até então, o meu return vai ser o quê? A chamada do fatorial, multiplicando pelo n que eu tiver. Então, meu n vai mudar a cada passo, e a cada passo eu vou mudar aqui a chamada do meu fatorial, porque o meu n muda. Vou estar chamando a própria função, ok? Até o momento que o meu n for igual a 1. Aí eu vou entrar no critério de saída, porque eu cheguei no meu caso base, ok? Vamos olhar lá. Então, início da minha função, beleza? Entrada do n igual a 1. Se não é igual a 1, retorna fatorial, retorna, né, o n vezes fatorial n menos 1. E volto, como tem esse fatorial aqui, apareceu essa palavrinha novamente, que é a nossa função, volto lá para o início. Então, só que agora, perceba que eu já estou passando como parâmetro da minha função fatorial, diferente da onde eu passava n, agora eu estou passando n menos 1. Já é n menos 1, ok? Então, vai ser trabalhado assim, até o momento que isso aqui for falso e retornar 1. Para efeito do computador, como que ele trabalha? Ele vai empilhando. Chama a função fatorial 3. Ele vai chamar 3 vezes fatorial 2, que seria o nosso n menos 1. Beleza? Depois, daqui, eu vou vir aqui. Fatorial 2. 2 vezes fatorial 1, que é o nosso n menos 1 aqui, né? Caso base, chegou aqui, pá. Chegou o caso base, tive o return 1. Agora eu vou começar a desempilhar, eu vou começar a voltar. 2 vezes 1 virou 2. 3 vezes 2 virou 6, ok? Então, eu vou primeiro empilhar, primeiro eu faço a ida, chego no caso base, eu começo a resolver cada um dos problemas e agrupar ele novamente. Então, perceba que aqui eu fui desmembrando. Fui fazendo, Aqui eu tenho, vamos escrever aqui de lado que é difícil. Ida. E aqui eu tenho a volta, tá? Olhando em bloquinhos, né? O que eu estou fazendo? Eu vou empilhando as chamadas, fatorial 3, 3 vezes 2, porque é o n menos 1, né? Aqui, 2 vezes 1, que é nosso n menos 1. Fatorial 1, opa, caso base, retorna 1. Retornei 1, vamos desempilhar o processo, tá? Vamos desempilhar as chamadas. Faço o fatorial de 1. Fatorial de 1, beleza, de boa. Faço o fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, porque 1 veio daqui. Agora, aqui é o 2 vezes 1, que continua sendo 2 vezes 3, fatorial de 3. Aí eu chego no meu resultado 6, ok? Beleza, essa é a teoria mais básica da básica sobre o que é recursão. Eu vou ter um problema grande, encontro como dividir ele em pequenos problemas, que aí eu vou identificar o passo que eu tenho que dar ali, né? Eu vou identificar o como que eu tenho que chamar a minha recursão e identifico o caso base como sendo o meu critério de parada. O caso base, no caso do fatorial, vai ser 1. Ok? Vamos lá, vamos fazer no código online GDB para a gente poder ver como que fica isso. Então aqui... Patuque online GDB, até já deixei uma outra aqui aberta, mas vamos fazer do zero, entrando no online GDB e programando juntos. Esconde, tá com um pouquinho de zoom, mas a gente consegue aumentar um pouco mais. Acho que esse aqui o código não fica tão grande, dá para usar um pouco mais de zoom ainda. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa funçãozinha fatorial. Então, int fatorial, int n, ok? Delimitar o escopo da nossa função e ela é bem simples. Se meu n igual a 1, caso base,
Se eu estou no caso base, eu posso fazer o meu return 1. Agora, se eu não estou no meu caso base, eu vou retornar o meu n, que eu recebi como parâmetro, vezes fatorial n menos 1. Perceba que aqui nessa chamada, eu já estou chamando n menos 1. Então, na segunda vez que eu passar, vai ser o valor que tiver no meu n menos 1. Então, até meu n chegar a 1 aqui e eu retornar 1. Vamos fazer aqui agora. Então, primeiro eu vou fazer a minha int número igual a 3. Vou criar uma variávelzinha auxiliar aqui para a gente chamada resultado. Só para ficar mais claro, não precisaria dela, mas para ficar um pouquinho mais detalhado. A resultado vai ser igual o meu fatorial no número. Opa, apertei o botão errado. Aqui. Número, certo? Não posso esquecer o ponto e vírgula. E eu vou dar um print aqui pra gente. Printf. E escrever o fatorial de %d é igual a %d. Aqui a gente vai ficar detalhadinho. Primeiro %d vai ser o número. Segundo %d vai ser o resultado. E o return 0. Beleza, código bem enxuto, ficou pequenininho, aqui a gente consegue fazer os testes, ok? Então, a cada passada aqui, eu vou chamar o meu n-1. Vamos fazer o teste. Veja, agora vamos fazer com 5, que é um pouquinho maior. Vamos colocar aqui só um printf, só para a gente ver a mágica acontecendo no passo a passo. Valor de n é... Vamos só colocar, né? Vamos deixar assim. O valor de n é %d n. Só vamos colocar um barra invertida n aqui. Olha só. Ó, o valor de n é 5, 4, 3, 2. Aí depois ele chegou a 1, não preciso mais. Deu o meu fatorial. Beleza? Então, pessoal, aqui eu fiz sem o for, né? Percebam. A recursão muitas vezes vai ter essa funcionalidade de substituir a iteração. Pode substituir o while, pode substituir o for. Trabalha ali numa linha de pensamento bem paralela. Isso aqui poderia ser feito com while ou com for, mas também pode ser feito com a recursão, a função fatorial chamando a própria função fatorial. Ok? Então, beleza, pessoal, é isso aí que eu queria trazer de recursão, que é a função que chama a própria função. Ok? Muito obrigado.